Você já esteve naquele momento assim que está querendo construir um projeto de pesquisa, mas não sabe por onde começar, como fazer, o que está sendo pesquisado sobre aquele tema? A parte da revisão da literatura é justamente para sanar essas dúvidas, essas lacunas que surgem. A revisão da literatura, o próprio nome já diz, né? A gente vai rever ali entre trabalhos, entre pesquisas, o que está sendo pesquisado já, o que, que é, o planeta está falando sobre aquele tema. Então, ela é muito importante para a gente realmente entender quais são, o que, que já tem de pesquisa, o que já foi entendido, o que, que já foi pesquisado e quais são as lacunas naquela pesquisa. Para, de repente, a nossa pesquisa ser a resposta dessa lacuna, ou ser realmente para reforçar aquilo que já foi descoberto. Existem várias formas de revisão de literatura. Uma delas que eu mais gosto é a revisão integrativa, onde a gente vai pesquisar ali durante um período, durante algumas bases de dados, o que, que naquelas bases de dados encontrou sobre aquele tema. E aí eu vou conversar com vocês, explicar como que a gente faz essa revisão integrativa. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que, que é essa revisão integrativa, como que se faz essa revisão integrativa. Deixa eu ver aqui um exemplo aí de revisão integrativa. Essa daqui, olha, é um exemplo. Vou subir aqui do começo, sobre a atuação do psicólogo na rede de atenção psicossocial. Então, perceba aqui que a gente tem um resumo, como todo artigo. Esse aqui está em inglês e também em espanhol. Temos as palavras-chave, a gente vai ter um momento aqui muito especial sobre as palavras-chave dentro da revisão integrativa. E aí temos a introdução, né, aquela introdução básica, falando o que é a rede de saúde mental, política pública. E aí, a introdução a gente fala muito sobre isso, a gente faz o que que a gente está falando, principalmente ali das palavras-chave, o que que é política pública, o que que é isso, o que que é saúde mental, né? Esses pontos ali para a pessoa entender. Ah, a pessoa não leu nada, não sabe nada sobre aquele tema. A introdução ela dá uma base geral sobre aquilo, e aí a gente vê o método, olha só. Então, essa pessoa aí pegou algumas bases de dados, selecionou alguns critérios de inclusão ali, como período, né, quais eram as bases de dados, enfim, o que que era esse artigo, teses, dissertações, o que seria processado ali. Então, a priori, na base de dados, achou esse número aqui, em 1024. Começou os critérios de inclusão, caiu para 64 e depois 21. E desse 21 ela fez essa tabelinha aqui, né, sobre quais, né, qual que é a relevância, que é bem interessante a gente botar isso, porque a gente sabe que tem vários tipos de pesquisa, várias relevâncias de pesquisa, isso é legal, a abordagem, como que foi, qual foi a coleta de dados, foi, né, pesquisas empíricas, pesquisas bibliográficas também, como foi analisado esses dados, essa tabelinha é bem legal de colocar, que é os resultados dessa pesquisa, e a discussão em si. Quais foram, o que que ela encontrou nessas pesquisas, o que que ela achou sobre aquela pesquisa, e por último, a gente vem aí com a conclusão, que é aquele momento que a gente pode falar, digamos assim, né? A gente brinca que, ah, nossa, não posso falar nada numa produção científica, é tudo fulano que diz, beltrano que diz. Não, assim, a gente vai, com base em tudo que a gente pesquisou, com base que as outras pessoas falaram, a gente vai colocar ali a nossa conclusão. Mas não é da nossa cabeça, é com base ali em tudo que tem sido pesquisado, tá? Esse tipo de pesquisa é bem legal para a gente ver realmente o atual, né? O que tem sido pesquisado atualmente, tá? Então, agora eu vou compartilhar com vocês um exemplo para vocês entenderem qual que é o passo a passo sobre tudo, sobre essa revisão integrativa. Vamos lá. Vamos lá. Um exemplo aqui é a gente vai pesquisar sobre música, relação entre a música e os efeitos emocionais, né? E as emoções. São aspectos psicossociais e da neurociência. Deixa eu colocar aqui em maiúsculo para ficar mais bonitinho. Isso. E aí, um ponto importantíssimo em todo projeto de pesquisa é a nossa questão, é o nosso problema de pesquisa. Qual que é o nosso problema de pesquisa com base nisso?
A gente quer descobrir a relação entre emoções e música. Então, a gente pode dizer que o nosso problema é qual relação entre a música e as emoções. Deixa eu consertar aqui música. E mas é qualquer relação? Não. É relação nos aspectos psicossociais e da neurociência, né? Entre música e emoções, músicas psicossociais e né, neurociência. A gente vai elaborando melhor isso daqui, vai construindo melhor essas perguntas, tá? Mas assim, é mais para um exemplo. Então, quais seriam as palavras-chave ali dessa pesquisa? A gente pode dizer aí que é música, emoções, questão psicossocial também, né? E neurociência. De novo, duas separando. Pronto. E aí, palavras-chave são esses aspectos assim, né? Aqui a câmera. São palavras que descrevem ali os pontos principais da nossa pesquisa. A gente vai saber, não, esse artigo fala sobre música, sobre emoções, né? Fala sobre aspectos psicossociais e neurociência. Mas imagina aí, vários pesquisadores vão pesquisar sobre esses temas. E diversos outros temas e vão colocar palavras-chave, né? Tem palavras-chave que tem poucos projetos ainda, tem poucas pesquisas, e tem palavras-chave já que são indexadas, que a gente já joga ali e já encontra 1 milhão de palavras. E essas palavras a gente chama de descritores, essas palavras que já são indexadas, tá? Que já tem muitas pesquisas sobre esse tema, então fica muito mais fácil de encontrar. Porque às vezes a gente faz uma pesquisa, um trabalho de pesquisa, um artigo bem bacana, mas acaba escolhendo palavras-chave que ninguém acha aquela palavra-chave, é pouco utilizada aquela palavra-chave, e aí aquele artigo nunca vai ser encontrado, nunca vai ser, né, ter uma certa relevância. Mas se a gente trocar aquela palavra-chave por um sinônimo, às vezes, que já está indexado, que já tem uma relevância ali, fica muito mais fácil e muito mais potente aquela pesquisa. Então, agora eu vou abrir aqui para vocês verem como que a gente descobre quais são os escritores e qual palavras ainda são palavras-chave. Vamos lá, vamos lá agora, a gente vai abrir aqui o Dex, que é o site aqui onde a gente vai descobrir os descritores dessa nossa pesquisa. Vamos lá. Então, vamos supor aí música. Assim, isto. A gente pode colocar esse, quando é mais de uma palavra, o descritor, a gente tem que colocar essas aspas assim, para a gente mostrar que a gente quer exatamente esse termo inteiro. Senão vai pesquisar cada palavrinha separadamente, tá? Mas como é uma palavra só, a gente vai ver assim. Quais são os descritores? Ó, dentro do mundo da música, nós temos 3 descritores: musicoterapia, música e sinestesia. Joia? Então, música é um descritor que a gente pode utilizar. Joia. Neurociência. Então, emoções primeiro. Acho que emoções vai ser melhor do que pesquisando emoções. Emoções manifestas, emoções, terapia focada em emoções, reconhecimento de voz, tudo isso tem a ver com emoções, tá dentro dos descritores aí de emoções. Bem legal, a gente pode utilizar esse descritor. O outro ali foi psicossociais, psicossociais. Há um outro aspecto importante, deixa eu pegar aqui, porque eu acho que psicossociais vai trazer essa questão. A gente tem que entender o que ele está chamando de psicossocial, né? E aí, tensão psicossocial, é isso que eu quero trazer? Efeitos psicossociais, é isso que eu quero trazer?
né? Talvez aí psicossociais a gente vai ter que repensar nesse termo para descritores. Mas psicossociais aí é um termo bem amplo, né? Acho que aí música e emoções tá legal para a gente pesquisar, tá? Psicossociais a gente vai ter que estudar um outro termo aí, ou vai ter que analisar aí artigo por artigo para ver se aquilo que a gente está chamando de psicossocial é o que a gente quer que se chame de psicossocial. A gente pode estar ligando aí uma questão de reabilitação, de atenção psicossocial, né, de CAPS, de coisas mais voltadas para esse tema, que não é muito dali do artigo. Ali, o artigo quer trabalhar mais questões aí da sociedade mesmo, sociológicos, questões mais aí realmente psíquicas, enfim, são outras questões que a gente quer trabalhar nesse artigo. Joia? Voltamos agora para, para lá nossos pontos do nosso artigo. Então vamos lá, temos esses descritores, vamos colocar dois por enquanto, mas a gente vai pensando em mais a questão da neurociência. Mas já descobrimos aqui para o nosso exemplo dois: música e emoções. São dois descritores aí. Critérios de inclusão e exclusão. Eu acho muito legal a gente colocar o tempo. A não ser que seja uma pesquisa muito específica, que a gente pode deixar um tempo muito amplo, mas é legal porque a gente traz muita atualidade, né? A gente vai, claro, no nosso artigo final lá, na nossa pesquisa final, a gente vai colocar aqueles principais que abordam sobre a música, que criaram a música, enfim. Aqueles que realmente têm o embasamento, o início da questão da música, por exemplo, da questão dos estudos sobre as emoções, mas para a gente fazer a nossa revisão bibliográfica, a gente quer trazer o que tem mais de recente dentro da pesquisa, tá? E aí, artigos gratuitos, que a gente não tem acesso a nenhuma base de dados, paga. Às vezes a faculdade tem, então é bom a gente ver isso, se tem acesso ou não, artigos gratuitos. E aí a gente vai pensar aí em algumas bases de dados. Eu vou colocar aqui a Cielo, que é mais Cielo, que é mais facinha, mas existem várias e várias bases de dados aí, tá? Emoções. Vamos voltar agora por aqui e vamos abrir a Cielo para a gente saber como que a gente vai pesquisar para entender isso daqui. Para saber lá começar aquele fluxograma que a gente viu lá naquele artigo. Cielo.br. Foi. Então a gente abre aqui o site da Cielo e aqui tá, né, o campo de busca dessa banco de dados, base de dados. Existem várias bases, tem voltadas realmente para medicina, para saúde, né? Existem várias, várias e várias. Mas aqui no nosso exemplo eu vou trazer só a Cielo, mas existem várias outras e vocês podem trazer aí no artigo de vocês, no trabalho de vocês. Então vamos lá, ó. A gente vai pesquisar música. O artigo que a gente quer encontrar tem que ter música e tem que ter emoções. Joia? E aí a gente vai buscar. Ai, tá escrito errado. Isso está escrito errado. Vamos voltar aqui. Emoções. Vamos ver se achou. Então, ela achou aí apenas dois artigos sobre. Não, achou duas páginas, achou 16 artigos sobre esse tema. E aí a gente ia colocar lá, ciência, 16 artigos. E vamos ler vamos ler primeiro o título. Ah, aqui, ó, tem alguns que são em outra língua. De repente seja legal colocar um critério de inclusão também, só textos em português. A gente pode adicionar lá, filtrar os dados de inclusão. E aí a gente vai aí ver. Por exemplo, esse amou daquela vez como se fosse a última. Ou matemática digital humanizada. Matemática, será que tem a ver com o nosso tema de pesquisa? Inveja e corpo fechado. No Maracatu de Baqui Solto pernambucano. Ah, então fala sobre o maracatu, né? O estilo pernambucano, ó. Vai falar um pouquinho aí da questão social, né? Vai trazer a questão psicossocial, vai trazer um pouquinho das emoções. Então, esse daqui pode ser um texto, um artigo interessante.
Então, ó, primeiro a gente vai pegar o total, foram encontrados 9, né? Que a gente já excluiu os de outra língua. Desses 9, a gente vai começar a ler um por um. Primeiro o título, depois o resumo. Ah, o título tem a ver. Porque, por exemplo, às vezes já no título a gente vê que não tem nada a ver. Matemática, eu não quero falar sobre matemática. Resumo, vamos ver ali no resumo o que traz. E aí depois o restante. E aí, passando nesses crivos todos, a gente coloca entre os selecionados e a gente já vai montando aquela outra tabelinha lá de baixo, que vai falar tal revista, tal título, tal autor, tal metodologia que utilizou. É bem esquematizado, bonitinho, tá? E aí a gente vai ler todo o artigo para entender quais foram os principais achados. E esses principais achados não é qualquer achado, né? Ele tem que responder lá a nossa pesquisa, a nossa pergunta de pesquisa principal. Se ele mostra a relação entre as emoções e a música, sobre fatores psicossociais e a música, sobre a questão da neurociência e a música. Então a gente vai colocar isso ali. E é isso a gente vai colocar nas discussões. Então vamos lá. Deixa eu parar aqui para. Vamos lá. A gente vai construir primeiro esse daqui, que é a Cielo, a gente achou 9. Dos 9, sei lá, 7, né, passou pelos crivos ali da triagem, dos fatores de inclusão que realmente tem a ver com o que a gente está pesquisando, tá? O primeiro crivo, de repente a gente pode colocar assim, ó, melhor. Na Cielo a gente achou 16, né? Total ali, em inglês, de vários tempos, tá. Desses 16, a gente selecionou no primeira triagem do tempo, de artigos em português, a gente achou apenas 9. E desse triagem aí, qual que tem a ver realmente com o que a gente quer, fala sobre os aspectos que a gente quer? Foi 7, né? Foi o 6. E aí um outro ponto importante, às vezes aquela pessoa vai postar, acaba colocando um artigo na Cielo, mas também tem na Lilacs, tem na IdexPsi, no PepsiC, e aí a gente tem que tirar realmente esses artigos duplicados também, né? Então, assim, a gente tem que ter essa observação também, tá? E aí a gente vai fazendo toda essa triagem aqui, e a partir dessa triagem, aqueles que passaram por toda a triagem, a gente monta essa tabelinha aqui. Qual que é o autor, a revista, a abordagem, a coleta de dados e a análise de dados que ela utilizou, tá? Para a gente mostrar como que foi essa pesquisa e quão robusta essa pesquisa é para o campo da ciência. E aí a gente vai colocando aí. Ah, foram muitos de Qualizar um, foram poucos, muitos de tal tipo de pesquisa, poucos de tal tipo de pesquisa, e os principais achados dessa pesquisa. Ah, acharam isso, observaram aquilo, e a partir daí você vai observando, começando a inferir quais são as lacunas aí dessa pesquisa, desse espaço, tá? Isso é importante também. E aí a gente vai crescendo, fazendo análise a partir dessa leitura desses artigos, e aí concluindo aí no final com as lacunas que a gente observou, as dificuldades que a gente observou, né, os aprendizados e as conclusões de cada artigo. Joia? E toda a revisão bibliográfica, uma referência. A gente vai colocar todos os artigos ali que a gente colocou. Então, acaba sendo uma referência bem grandinha, tá? É isso, em resumo, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato que a gente vai explicando um pouquinho mais sobre esses aspectos. Mas os principais pontos são esses, tá? Existem outras formas aí com mais bagagem, com mais questões aí científicas. Por exemplo, a gente pode montar aquele fluxograma com base no prisma. Existem outras formas de revisão bibliográfica, com bastante robustez também. Mas, em resumo, assim, basicão, é isso aí, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato e até!